Primeiramente, você já percebeu que Jesus foi batizado por um presidiário? E que ele foi morto como um bandido pelo Estado? Eu sei que isso parece ser um jargão, uma forçação de barra, mas a verdade é que o texto mostra pra gente isso nas Escrituras. E eu acho que durante muito tempo a gente tem lido, né, os evangelhos e passagens centrais dos ensinamentos de Jesus sem levar em consideração o contexto que ele estava, com quem que ele estava falando e qual era a proposta de mundo que ele estava construindo ali com a galera que estava cercando ele nesse ministério. Olá, crentes, webcrentes e pessoas normais. Eu sou Pamela Campos, historiadora, mestranda em ciência da religião, teóloga e fundadora da Escola de Fé e Crítica. Mas mais importante, eu sou evangélica também. E nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como a gente esquece de perceber alguns detalhes muito importantes na trajetória de Jesus e do ministério dele. Então vem comigo nesse vídeo que hoje a gente vai falar um pouco sobre o Sermão da Montanha e qual é esse reino de Deus que Jesus está propondo por um outro olhar, um olhar do lugar, do contexto, da sociedade e da galera que seguia Jesus ali e entendia esse ministério do reino de Deus. Vamos que vamos! Mas antes da gente começar de fato, já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve nesse canal para você não perder nenhum conteúdo sobre fé, cultura, sociedade, história da religião e etc e tal. Pronto, agora sim, voltamos à programação normal. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês foi muito inspirada pela viagem que eu fiz nesse final de semana. Não sei se vocês sabem, mas eu sou carioca, da Baixada Fluminense ali, né, Duque de Caxias, São João e tal. E faz tempo que eu não moro no Rio, né? Já tem uns 2 anos que eu tô meio que peregrinando aí pelo Brasil. Mentira, só pelo Sudeste. Eu já morei em Osasco, já morei em Belo Horizonte e agora eu tô em Juiz de Fora. E aí eu fui pra Baixada esse final de semana pra ver meus pais, pra matar a saudade, ver alguns amigos. E o Rio tá insustentável, né? Bem nesses dias que eu tava lá, aconteceu o assassinato ali pela ação policial do Morro Santo Amaro, do Eros Guimarães, né? E foi num momento assim que a comunidade estava se divertindo, estava vivendo ali o momento da quadrilha de festa junina. E para quem é do Rio de Janeiro sabe que Santo Amaro é um morro, né? Principalmente para a gente que vem da Baixada, que é uma área mais afastada do centro da cidade. Santo Amaro é um morro de turista, né? É um morro assim que tem um movimento mais tranquilo, para vocês entenderem como que o Rio de Janeiro está impraticável. Eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje. Eu acabei de ver que saiu notícia de que estão interditando a linha vermelha e a Avenida Brasil. Meu pai faz esse trajeto todo dia para ir para o trabalho, né? CLT, 6 por 1 aí. E eu já liguei para minha mãe desesperada para saber se meu pai estava no trânsito ou não, porque já estava rolando tiroteio. Então, assim, é muito horrível você viver num contexto de uma cidade que é pintada aí pro turismo, de cidade maravilhosa, que todo mundo fica hypando no TikTok com coisa de CRJ, de ter o sotaque do Rio, as praias, etc. Quando só quem vive lá dentro, principalmente afastado do centro de poder, né, onde rola o dinheiro da Zona Sul, tá nessa situação, né, de desgraça e de não saber se vai voltar vivo para casa. Então, eu encontrei um amigo meu, que é meu parceiro, meu best, Léo Maltrapilho, te amo. A gente é amigo há um tempo, né? E parceiro nessa caminhada de pensar a Bíblia através de um evangelho de fato revolucionário, né? Que transforme o nosso jeito de ver o mundo e de agir na sociedade, né? E o Maltrapilho, ele é cria da Baixada também, né? Morou em Belford Roxo durante muitos anos, agora ele tá ali pela Zona Norte e faz um trabalho social incrível. É o cara que está pensando aí uma teologia favelada, né? Lançou o livro aí há pouco tempo e tá no movimento negro evangélico também. E assim, a gente estava trocando uma ideia sobre como que tá difícil ter esperança, continuar caminhando, vivendo nesse cenário de guerra, né? Diária. E ele é um cara que mexe com educação e reintegração social de menores infratores, né? No Degás, trabalha no CAPES também. Então ele tá ali na rapa do tacho, que o Estado não quer tomar conta. A gente está vivendo um governo de um cara, que é o Cláudio Castro, completamente incapaz, né? Um cara que é alinhado com o bolsonarismo. Ele também deu continuidade às políticas do Witzel, que era o cara que falava que tinha que tacar uma bomba na favela, que tinha que mirar na cabecinha e tal. Essa é a política de segurança pública do Rio de Janeiro. E a gente vive nesse contexto de ter que dar o nosso jeito para lidar com milícia, com tráfico, com polícia, enfim, com toda a série de violências, sem nenhuma garantia de nada, né? Sem direitos básicos.
sem lazer, sem cultura, quando a gente tenta respirar um pouco, ter um momento de alegria, acontece esse tipo de tragédia, como foi agora com o Eros, né? E aí, trocando essa ideia com ele estava me falando sobre como é cuidar desses meninos que estão ali completamente abandonados pelo Estado, pela sociedade, que são vistos como uma ameaça para o sistema e que são temidos, e são crianças. A gente está falando de adolescentes, né, de 12, 14 anos, né? E ele falou para mim, né, com todo esse movimento que está acontecendo no Rio, inclusive de perseguição à cultura periférica, eu não sei se vocês estão vendo isso acontecer, a gente viu aí uma lei anti-Oruan, porque começou a acusar esses MCs de ter envolvimento com tráfico, de fazer apologia, né, o que eu acho uma loucura, porque a gente já teve momentos da cultura carioca de ter funk de facção sendo tocado em rádio popular. Eu, na minha adolescência, inclusive, ouvia. Tocava na FM O Dia, MC Orelha, MC Smith, que nunca deu nada. Mas agora começou a ter essa perseguição do Estado pela cultura periférica, porque o Oruan está se tornando um MC internacional, Pose do Rodo tem muita influência com as crianças e com a juventude, enfim, MC Cabelinho, a galerinha do trap, né, do Rio de Janeiro, que está fazendo muito dinheiro. E isso traz um certo tipo de incômodo. Um incômodo para quem criminaliza essa cultura periférica, né? O que eu vejo muito, principalmente frequentando em espaços que não são somente pobre e favelado, né? Que é o lugar que eu venho, que eu fui nascida e criada no Morro Azul, né? Ali na divisa de Caxias e São João. Enfim, as pessoas gostam da cultura periférica. Então, eles gostam de colocar essa cultura periférica no auge quando os artistas que criaram essa cultura já estão mortos, né? Ou, pelo menos, já estão numa idade avançada que não vão poder viver isso com plenitude. Pelo menos é isso que eu tenho visto. Então, tô dando esse contexto todo para dizer o quê? Essa galerinha que faz trap hoje, que faz funk, que eu tenho várias questões, eu não tô dizendo que é o conteúdo ideal para uma criança, porque essas crianças de periferia veem neles uma possibilidade de sonhar. E aí fiquei pensando nisso principalmente com a prisão do Pose, que deu todo esse bafafá. Quem estava no Rio acompanhou, o trânsito parou por causa dele. Oruan também, quando foi preso e tal. Fizeram um festival MC Não é Bandido, que foi muito importante para a comunidade. E é muito sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sei que eu fiz essa introdução, mas é para você entender o pano de fundo que a gente vai conversar nesse texto de Mateus, capítulo 4, que a gente vai conversar agora. Então, sem mais delongas, vamos para o texto bíblico, que a gente vai ver como Jesus se portava diante da realidade dele. Bom, acho que não é segredo para ninguém que Jesus não é um cara que nasceu em berço de ouro. Eu preciso trazer essas referências visuais para vocês, porque eu sinto, às vezes, que a gente lê tanto a Bíblia e prega tanto sobre o Evangelho, sobre Jesus, que as coisas que são óbvias passam batidos para nós. Então, quando a gente começa a ler o Evangelho de Mateus, a gente tem ali a história do nascimento de Jesus. Dando sequência a isso, a gente chega no momento que Jesus tem ali o seu batismo com João Batista. E João Batista é um cara que estava associado à linhagem sacerdotal. Pelo certo, ele devia ser o próximo sacerdote. E ele foi impedido, né? Ele foi preso por conta disso, porque ele era um cara radical, que tinha um compromisso, de fato, né, com a profecia e não com os poderes, né? Ele acusava os governantes dos seus pecados, ele era um cara realmente uma voz profética, que estava preparando o caminho para Jesus chegar, né? E ele vai ser preso. Só que quando a gente fala dos apóstolos de Jesus, a gente sempre tem em mente aquela imagem dos filmes evangélicos da Record, ou então do Mel Gibson, né? Que os apóstolos, os discípulos são mais velhos, são pessoas ilustradas, muito bonitas, muito dignas. E aqui a gente está falando de uma pessoa, João Batista, um cara que era peregrino, aí ficava vagando no deserto, vestido de pele de camelo. Provavelmente, o que a gente tem de referência de João Batista está muito mais próximo a um mendigo dos dias de hoje do que, de fato, um cara super sério e respeitado pelo povo. Pensa, João Batista era quase o doidão da rua, que ficava gritando com os políticos e etc, né? Então era um cara revolucionário, era um cara completamente às margens do sistema também, mesmo tendo acesso ali à linhagem sacerdotal. Jesus é batizado por ele. E ele vai ser tentado no deserto.
E a tentação de Jesus é muito específica, que é a mais forte, a cartada final ali do Satanás, né, do acusador, é o quê? Os poderes deste mundo. Então, o ministério de Jesus começa nesse fundo, né? Num lugar periférico, mal visto pelas comunidades ali. A gente está falando de uma região que era mestiça, tinha muitos gentios, tinha muitos judeus, a cultura era misturada, a galera não tinha um zelo muito preciso, igual a galera de Judá, que estava mais perto do templo. Então, eles eram mal vistos pela comunidade judaica, né? Não era um lugar muito interessante de se estar. No contexto do Império Romano, era um lugar super oprimido, né? A gente está falando de uma galera de maioria ali de campesinato pobre, que era taxado de vários impostos e, além disso, ainda sofriam em relação ao próprio culto e espiritualidade, porque tinham que estar ali oferecendo sacrifícios para serem purificados, e isso não era acessível a todo mundo. E Jesus está nesse meio. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você quiser, claro, você pode acompanhar aqui comigo, em Mateus, capítulo 4, e a gente vai ler o versículo 12, que é logo após a tentação de Jesus, né? E diz assim: quando ouviu que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Então, Jesus ouviu que o primo dele tinha sido preso e voltou para Galiléia, que era essa região periférica, um pouco distante dos centros de poder. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, no território de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. A luz se levantou para os que estavam assentados na região sombria da morte. A partir daí, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Olha isso aqui, ó. A luz se levantou para os que estavam assentados na região sombria da morte. A partir daí, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Me chamou muita atenção essa menção, né, da comunidade de Mateus ali nesse texto, falando de Isaías 9. Eu fui pesquisar qual era o contexto de Isaías 9. Para nós da teologia cristã, a gente acredita que Isaías 9 é um dos textos proféticos que anuncia o Messias, né? Veja, um menino nos nasceu e etc. Depois você pode conferir aí na sua Bíblia. O contexto de Zabulon e Neftali, no texto de Isaías, era de completa devastação. Era um território que tinha sido ocupado pelo Império Assírio, né? Então foi ocupado ali pelas forças truculentas e tal de um exército inimigo. E quem estava lá estava se sentindo na região sombria da morte. Essa palavra falou muito no meu coração. Como é você viver numa região sombria da morte? Aí, para fazer um paralelo com os dias de hoje, a gente pode pensar na situação de Gaza, totalmente destruída. As pessoas de Gaza estão passando fome, porque as ajudas humanitárias estão sendo brecadas pelo exército de Israel. E aqui fica meu posicionamento claro, tá? O Estado de Israel não tem absolutamente nada a ver com o Israel idealizado, o Israel mítico, o Israel do Velho Testamento, o Israel da Bíblia, tá? O Estado de Israel é uma construção contemporânea e eles estão sendo podres e desumanos com Gaza. Eles estão praticamente fazendo aquilo que as forças e tropas nazistas fizeram com eles durante a Segunda Guerra Mundial. E isso é uma coisa tenebrosa. Então, Zebulon e Naftali é um território devastado. Quando eu penso em região sombria da morte, eu, que venho da Baixada Fluminense, né, do Rio de Janeiro, eu penso nas regiões mais abandonadas do meu estado, né? Então a gente está falando ali da região da favela do Gramacho, por exemplo, né, do Lixão, que é um aterro sanitário, que as pessoas não têm direito a nada, não têm saneamento básico, e é só violência e tráfico, e violência de tudo quanto é lado. A gente está falando de regiões tipo Belfor Roxo, tipo Japeri. Caxias, inclusive, agora ganhou, né? Para nossa tristeza. A segunda pior cidade para se morar no Brasil, e é uma cidade que está a 40 minutos do centro do Rio, que é um centro riquíssimo, né? Basicamente, quem trabalha na Zona Sul está saindo da Baixada, está saindo dessa região. E a gente não tem acesso a essa riqueza, né? Enfim. Então, Zebulon e Neftali é esse lugar de morte, é uma região sombria, de trevas, de morte. E Jesus,
quando chega nesse território de novo, sabendo da prisão do seu primo, ele fala: arrependam-se, vamos pensar outro reino, porque desse jeito que a gente está levando a vida não dá. Não dá para pensar no reino romano mais. Não dá para pensar mais no reino da religião, do templo. Não está dando conta do que a gente está vivendo aqui. A gente precisa se arrepender e pensar outra coisa. E aí Jesus apresenta essa utopia para as pessoas da sua região. Veja, Jesus entende que está numa região sombria de morte e a partir daí ele não pensa em mudar o mundo sozinho, porque ele poderia, ele é Deus, né? Deus encarnado. Ao contrário, ele se coloca para chamar o povo para caminhar com ele. E é aqui que ele começa, então, né, de acordo com o texto de Mateus, a chamar os seus primeiros discípulos. Que aí eu vou fazer um adendo, esses primeiros discípulos não são os caras barbados, né, e maduros que a gente vê nos principais filmes que falam sobre o evangelho e tudo mais. Isso está muito cristalizado na nossa mente, mas de acordo com a historiografia mesmo e com o levantamento de alguns biblistas, esses discípulos de Jesus são jovens, né? A gente está falando de uma galerinha. Sabe quando você está andando na favela e você vê a galera ali sentada na calçada, jogando bola, trocando ideia, rindo, esperando ali um passageiro para pegar o mototáxi, etc. É essa galera que Jesus está entrando em contato. Os pescadores, gente nova, sabe? É uma galerinha que acabou de sair da puberdade, né? Que tá ali começando a construir a vida, né? Que tá jovem. Os pescadores são os equivalentes aí aos meninos das entregas. A gente tá falando de uma galera que não tem muita perspectiva. Não tem nem perspectiva que quando Jesus chega e oferece, vamos pescar homem, eles, bora, não tô fazendo nada de melhor aqui, então bora, partiu. São os mesmos jovens que poderiam hoje ser facilmente cooptados pelo tráfico, como a gente vê no Rio de Janeiro com muita frequência e no resto do Brasil também. Então, Jesus está naquela região sombria de morte e começa a atrair para ele pessoas que estavam ali sedentas por algum tipo de propósito de vida. E é isso que ele oferece para as pessoas, a utopia. Vamos sonhar um outro mundo possível. Vamos tentar imaginar um reino diferente desse aqui que a gente já está vivendo, que não está dando certo, que está acabando com a gente, que está moendo a gente. O texto da sequência diz ainda que Jesus, com essas pessoas, com esses discípulos, começa a caminhar e curar. E aqui a cura, ela não é uma cura na dimensão capacitista, sabe? Porque a pessoa que anda com Jesus não pode ser PCD, porque não pode ser paralítico, porque não pode ser cego. Não! Dentro da cultura do templo, da religião do templo judaíta, a doença, ela tinha referências com pecados. Ela era um estigma não só do corpo, da saúde física, mas também espiritual. E isso, muitas vezes, excluía as pessoas do convívio no templo, no convívio de estar ali cultuando a Deus. E quando Jesus aparece, ele vem curando as pessoas, trazendo vida para aquela região de morte, trazendo inclusão para essas pessoas, para que elas não ficassem refém desse sistema. Sistema, inclusive, de troca, né? Sistema de barganha, de sacrifício, de pagamento. Entende? Não é à toa que ele vira as mesas do templo depois. E aí, na sequência, eu quero chamar a sua atenção para o que a gente chama de Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o cerne do Evangelho. Aqui estão as bem-aventuranças e é naquilo que a gente acredita, que a gente entende, que é o que Jesus deixou para nós, como legado, como construção de um outro mundo possível, né? Nessas bem-aventuranças, eu quero chamar a atenção para esses primeiros versículos que estão ali no capítulo 5, versículo 3. Jesus vai falar assim: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Gente, essas bem-aventuranças, a gente gosta de pintar elas como se fosse assim, Jesus, paz, amor, gratidão, que está muito conformado com toda a violência que eles estão vivendo ali naquele território, quando na verdade isso é uma mensagem muito revolucionária para aquele povo oprimido. Jesus, no Sermão da Montanha, que eu vou pedir uma licença poética aqui para vocês, eu vou chamar esse Sermão da Montanha de Sermão do Morro, porque Jesus está numa região favelada,
E, gente, isso aqui é uma análise teológica, tá? Não entra nesse rolê. Ai, a palavra favela nem existia. Não existia, mas existia a ideia de periferia. Você está à margem dos poderes centrais daquela sociedade. Você está num território afastado. Então, quando eu falo aqui Sermão do Morro, que é o Sermão da Montanha, é mais nesse sentido. Jesus está lá no alto do morro, falando com as pessoas completamente invisíveis, descartáveis para o sistema. Sabe? Jesus aqui está falando para a mãe do Eros, que faleceu lá no Morro Santo Amaro, porque para a polícia, independente. Vai morrer um, amanhã vai morrer outro, e eles não estão nem aí. Ai, mas nem todo policial é assim. Você me perdoa, mas o sistema da polícia militar foi desenhado para isso. Ele não vem para segurar e para dar assistência ao povo. Ele vem para controlar uma demanda social para que a burguesia e as elites não se sintam ameaçadas. É por isso que a Carla Zambelli tá aí com um passaporte internacional, foragida, e pessoas tipo Pose do Rodo, que teoricamente não tem absolutamente nenhum crime, foram presas. Porque o Pose, o Oruan, esses meninos MCs que cantam ali a realidade das favelas, eles são a utopia, o sonho. E ninguém quer ver um favelado sonhar. Porque para o sistema manter essas hierarquias, essas desigualdades, você não pode sonhar que você pode sair daquele lugar que te confinaram socialmente, entende? Então aqui Jesus está falando para essas pessoas que são completamente invisíveis, que não têm valor social nenhum, pessoas que são esquecidas pelo próprio sistema, que da mesma forma que João Batista foi preso, poderia ser outro, como foi depois com Jesus também. Seguindo nesse texto, é interessante ver que Jesus fala: felizes os mansos porque herdarão a terra. Aqui a gente está vendo um contexto de Pax Romana. A Pax Romana ela é semelhante ao propósito da UPP, que são as unidades de pacificação da Polícia Militar. Pacificação sem justiça não é paz, né? Por isso que a justiça de Deus aqui no Sermão do Morro, né, no Sermão da Montanha, ele fala de paz, mas ele fala de justiça, porque sem justiça não tem como você nivelar as coisas. A paz sem justiça, ela só é silenciamento. E é isso que a Pax Romana fazia, né? Chegava no território, matava todo mundo, controlava a situação e dizia que ali estava instaurado um território de paz. Não é verdade. Então Jesus está falando para essas pessoas: olha, a gente pode herdar a terra sem esse tipo de violência. Está alimentando as pessoas com um sonho. Porque quando você está na região sombria de morte, a única coisa que você tem é o sonho para continuar levantando a cabeça, para continuar acordando pela manhã, querendo conquistar alguma coisa. A gente só tem isso. Quando o Pose do Rodo canta, né, lá na música Desabafo 2 dele, deixa os moleques viver, deixa os moleques sonhar, ninguém vai apagar o brilho do meu olhar, ele tá falando disso. O sonho que mantém a gente na resistência, que mantém a gente acreditando que amanhã vai ser melhor. Jesus está oferecendo isso para as pessoas no Sermão da Montanha. E eu nunca tinha lido o Sermão da Montanha com esse olhar, principalmente com esse texto que é tão pregado nas igrejas. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Seguindo o Sermão da Montanha, você tem o famoso texto do sal da terra, luz do mundo. Jesus fala para eles: vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Gente, você tem noção do que é você entrar numa região de morte, sombria, de trevas, escura, para olhar para uma comunidade onde muitas vezes o Estado vai olhar para uma criança favelada e vai ver ele como uma ameaça, como um futuro trombadinha, como uma pessoa que não vai ter uma expectativa de vida superior a 24 anos. E Jesus está falando: ó, você que é visto como treva, como morte, você é a luz desse mundo. É através de vocês que vai haver a transformação desse mundo. A gente não pode ler uma parábola dessa, a gente não pode ler um texto desse achando que Jesus está falando num sentido geral. Não tá. Jesus está empoderando uma comunidade invisível para que a partir deles essa mudança seja construída. Que tipo de evangelho a gente está levando para frente? É um evangelho de construção, de aperfeiçoamento pessoal? Ou a gente está, de fato, levando vida em regiões de morte para que essas pessoas que nem o sonho elas estão tendo o direito de ter, possam, de fato, entender que através delas a mudança dessa comunidade é possível?
E veja, Jesus não trabalha essa perspectiva de maneira individual. A primeira coisa que ele faz, assim que ele entende que ele está num lugar de morte e de violência, é procurar um bonde para fazer a mudança com ele. E falo isso em especial para você, que o seu evangelho não seja um evangelho confinado, sabe, à sua vida somente, mas que você possa levar vida para as pessoas através dessa palavra de Jesus para a sua vida. A gente precisa entrar em regiões sombrias de morte e ver ali, no meio daquelas trevas, a luz das pessoas. Porque está todo mundo adoecendo. E o sonho, a utopia de viver uma sociedade diferente, de viver uma sociedade onde a gente tem fome e sede de justiça, só vai ser possível se a gente botar fé na gente mesmo, coletivamente. E, mais importante do que isso, coloca nos seus pedidos de oração pela segurança das nossas famílias, sabe? Principalmente das periferias, porque tá muito difícil e a gente não quer mais ver tanta mãe sofrendo, tanta mãe enterrando filho, sabe? Espero que isso mexa com você, manda no grupo da igreja, troca ideia sobre isso, diz aqui nos comentários o que você achou. Já vou pedir para você aí se inscrever aqui no meu canal, dá um like aqui se você gostou, manda essa mensagem para alguém que tá precisando também. Beijo, tamo junto!